Boa noite. Que bom que vocês estão aqui hoje. Se eu pudesse ver alguma coisa, eu tenho certeza que a cena seria das mais emocionantes. Cada um acompanhado dos seus amores, com suas mãos impostas sobre nossas cabeças, felizes por estarmos aqui, buscando as palavras do Cristo, derramando sobre cada um de vocês as alegrias de seus corações, de alguns corações que às vezes julgamos tão distantes só porque já se foram desse planeta. Seria lindo ver isso e ver o semblante de cada um recebendo todas essas bênçãos e energias. Que a gente consiga, fechando os nossos olhos, imaginar exatamente essa cena, nesse minuto acontecendo. Que Jesus nos abençoe, que abençoe o nosso estudo de hoje, com muita alegria e com muita saudade recíproca. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo curtinho do Evangelho, mas que significa muita coisa para a gente, que é o buscar e achareis. A gente acha que só a gente desejando alguma coisa já está bom. Mas tem todo um método que o Cristo veio, vivenciou, mandou um monte de livro depois para a gente como roteiros, para que a gente pudesse, de uma forma ou de outra, acompanhar, seguir e se sentir melhor com isso. Porque até para pedir, a gente tem que saber pedir. Né? Muitas vezes, o filho pede para o pai uma coisa que ele acha imprescindível. E o pai sabe que não é de jeito nenhum. E nega. E o filho fica triste. O filho se sente injustiçado. Quando é adolescente, então a injustiça dobra. Mas o pai sabe que se fizer a vontade do filho, o filho vai se dar muito mal. Na hora e no futuro. Então que a gente tenha em mente que às vezes as coisas que a gente pede por imediatismo, porque somos imediatistas, a gente quer a solução do meu problema, eu quero a solução do meu problema agora. Eu peço com toda a força que eu tenho, ai meu Deus, me ajuda agora, eu preciso passar por isso. Mas eu não compreendo o porquê. Às vezes a gente não vai compreender mesmo, mas o que eu vou aprender? Por que será que eu preciso passar por isso? Para eu ter mais paciência? Para eu olhar para o outro como eu gostaria que o outro me olhasse? Cada situação da nossa vida é por algum motivo feita. A gente não pode apenas reagir. A gente precisa acalmar nosso coração nessa hora e pedir ajuda ao Cristo, de várias formas. A gente tem a Bíblia, a gente tem as casas espíritas e todas as outras escolas religiosas que buscam ao Cristo, que ensinam a palavra de Jesus. Aí, além disso, a gente teve Chico Xavier aqui, que recebeu mais de 400 livros, cada um para um tipo de gosto. André Luiz, mais técnico, tem Emmanuel, didático como um professor, e tem vários outros, tem Meimei, aquele carinho de mãe. A gente buscando certinho, com paciência, a gente para de se sentir injustiçado e consegue pelo menos clarear um pouquinho a nossa dúvida e iluminar um pouquinho mais o nosso caminho. Aos poucos. Porque tudo é aos poucos e tudo leva tempo. A gente levou muito tempo fazendo inúmeras besteiras. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir consertar tudo. Numa casa não é assim. Aqui o centro passou por uma reforma. Não foi em 2 horas. Levou tempo. É preciso unir as pessoas. É preciso doar. É preciso receber. É preciso a mão de obra. Na nossa vida é exatamente assim. Às vezes o que a gente acha que é só um sentimento confuso vai além disso. E a gente precisa ter a didática, ou pelo menos compreender um pouquinho mais para poder buscar certinho. E aí vem no item 1
do Evangelho, capítulo 25, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Como de praxe, vem sempre uma passagem bíblica no início de cada capítulo. Isso não é diferente. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. Quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis doar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico, e com mais forte razão, que vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedem. Os bens verdadeiros. A gente às vezes não sabe quais são os bens verdadeiros, os que nos façam bem, os que vão fazer com que a gente progrida. E aí Emmanuel nos traz no livro Pão Nosso um capítulo que chama 3 imperativos. E ele esmiuça esse capítulo 25. Os 3 imperativos: pedi, buscai e batei. Pedir. É imprescindível saber pedir. Imprescindível pedir a libertação, como você leu agora, a libertação dos nossos erros antigos, a libertação do cipoal com que a gente mesmo se meteu para não ver a luz. É imprescindível pedir a libertação das nossas dedicações vazias, a nossa perda de tempo. Porque a gente acha que muitas vezes mas isso é o meu lazer. Mas ele está te trazendo o quê de bom? Você está conseguindo ficar feliz com isso que você está fazendo? Então são dedicações vazias. A libertação dos hábitos cristalizados, das coisas que a gente julga uma vida inteira culturalmente serem boas e que não são tão boas assim para a nossa evolução. A gente costuma dizer que Deus fez um banquete. Come quem quer. Quem vai até lá, quem arruma o seu prato, quem se serve bem. Quem não quer, não adianta. A gente até arruma o pratinho e tenta dar para o amigo. Se ele não quiser, ele não vai comer. Então é imprescindível saber pedir. E isso é muito, muito bom. E pedir com força e decisão. Quando a gente está certo, quando a gente tem a decisão de querer mudar uma coisa na nossa vida e a gente pede ajuda para o bem, ela vem. Então, saber pedir, desejar com força. Depois é preciso que a gente busque com esforço seletivo. É preciso que a gente tenha o foco do que a gente quer buscar. Porque senão a gente atira para todos os lados e se perde nas nossas ideias. Hoje ainda mais, porque hoje a gente tem a internet que ela dá para a gente todos os 500 e poucos livros do Chico. Ela dá para a gente todas as palestras que a gente quiser ouvir e a gente, com tanta informação, acaba se perdendo. Então é preciso ter objetivo, ter foco, decisão, porque senão a gente se perde. E existem muitas solicitações inferiores que nos apaixonam. Então, na nossa busca, a gente precisa distinguir o que vai ser para o nosso bem real, do que a gente acha que vai ser para o nosso bem. Às vezes a gente acredita piamente que um caminho é o correto, mas tem sempre alguma coisa que puxa a gente, que não deixa a gente atravessar. Então, nessa hora de dúvida, é melhor a gente parar, colocar a cabeça no lugar e perguntar se isso realmente vai nos ajudar. Ou se isso é só uma luzinha que está atraindo a gente, como a história da mariposa. Que ela estava lá, fazendo o trabalho dela, fazendo tudo dela, de repente ela viu uma luz. Aí viu uma luz, e as amigas, não vai lá é perigoso, não vai lá. Mas eu vou, eu tenho que ir. Não, você tem mais o que fazer aqui? Não, mas eu vou. E ela foi atraída para um incêndio e morreu. A luz
às vezes, e muitas das vezes, que nos atrai, não vai ser a que nos liberta. É preciso que a gente saiba buscar e ter um esforço seletivo para discernir o que me acrescenta do que me ilude. Porque aqui nesse mundo a oferta é muita. Muita. E é muito mais fácil a gente se iludir do que a gente persistir, do que a gente selecionar o que realmente vale a pena para a nossa alma. Então é buscar o bem legítimo. Depois de saber o que busca, a gente vai lá e traça um roteiro. E vem o batei. O batei, Emmanuel traça. Batei com o martelo do esforço metódico e do buril da boa vontade. Você sabe que agora eu tenho quase certeza que eu estou no caminho certo, porque eu estou me sentindo muito bem com o que eu estou fazendo. Apesar das intempéries da vida, que quando você escolhe o caminho do Cristo, não é que tudo vai ficar fácil, é que Ele vai te ajudar a passar por tudo que ficar difícil. É diferente. E por isso, Emmanuel fala que a gente tem que ter o martelo do esforço diário. Porque todo dia a gente passa por alguma coisa. Porque todo dia a gente tem 1000 pessoas julgando a vida da gente e a gente não precisa se importar com isso. A gente não precisa ter vergonha de escolher o bom ao que os outros acham bom. O nosso bom vai ser sempre diferente. Mas vai dar contentamento para o nosso coração. Vai nos clarear diante de uma dificuldade. A gente vai aprender a discernir até o nosso gesto. Na hora de uma confusão, na hora que a gente estiver bem caído, bem mal, porque isso acontece com todo mundo. Ali, a gente vem com o buril da boa vontade, mas eu tenho boa vontade, eu vou conseguir. Isso é só um momento. E isso vai passar. Porque a gente sabe, né, que tudo passa. Chico deixou isso escrito pra gente. Escrito. Então, saber o que pedir, ter o esforço seletivo para buscar as coisas certas, porque senão a gente joga a nossa energia onde não deve. E aí vai ficando cada vez mais difícil. E bater todo dia, metodicamente, e ter o buril da boa vontade do nosso lado. Esse caminho, esse roteirinho, ele serve para a nossa vida da infância até a velhice. Na infância, guardadas as devidas proporções, é a mãe e o pai que ensinam isso para os filhos. Na adolescência também. E aí o adolescente começa a querer buscar as coisas boas, as coisas que dão contentamento. E na fase adulta, a gente muitas vezes, pela dor, é levado a ter essa certeza de que não está num caminho tão bom assim e que precisa retornar. E que precisa voltar para algum caminho que lhe explique as coisas e que traga essa vontade de viver. Não adianta rogar sem rumo. Não adianta a gente ficar pedindo o tempo todo para nada. Não adianta procurar sem examinar e não adianta agir sem ter objetivo. É jogar o tempo fora. E o tempo é o nosso maior bem. Em todos os lugares. Encarnados e desencarnados. O tempo é o nosso maior bem, porque muitas vezes a gente fica esperando o tempo passar para alguma coisa se resolver. Se você fez a sua parte e você tem certeza que fez até onde você conseguiu, até onde você pôde, com o buril da boa vontade, tudo bem. Aí realmente você precisa de um tempo para que as coisas se resolvam, porque 50% é a gente. Ou 10% é a gente e 90% é Deus. 50% é a gente e 50% é Deus. A gente estuda isso. Então, peçamos ao Senhor a libertação das nossas más inclinações. É isso que Kardec nos mostra. Reconhece o bom espírita, não é porque ele virou um santo, mas é pelo esforço diário que ele faz para conter as suas más inclinações. Todos as temos. Todos. É uma fofoquinha, é um risinho do outro, debochado, é falar mal mesmo de alguém, é desejar o mal, às vezes você olhou, já foi, e a palavra não volta.
É perder a paciência por qualquer coisa. É não ajudar na hora que você pode ajudar. Esses dias, essa semana, nossa, eu estava correndo, voltando para o trabalho, e eu vi que tinha um senhor cego andando. Mas estava de boa, ele estava na calçada e eu passei. Só que eu sabia que ele estava do meio para o fim da calçada. E eu fiquei assim, será que ele vai parar ou vai entrar em alguma loja? Mas a minha obrigação era ter ficado ali para ajudar ele. E eu fiquei nessa, quando eu cheguei 3 lojas à frente, eu olhei para trás e falei, eu vou voltar. Quando eu voltei, outra pessoa ajudou. Eu falei, olha aí, perdi a oportunidade. Porque se não vem outra pessoa? Eu sabia que muito provavelmente ele ia precisar de ajuda. Mas eu não fiz. Porque eu estava correndo. E vocês não têm noção do tanto que eu fiquei arrependida. Muita. Não me culpando, porque a culpa é muito ruim. Mas arrependida e falando, meu Deus, que lição. Que lição. E eu sabia que daqui a pouco ia acontecer outra coisa, que sempre acontece, porque se eu preciso de ajuda o tempo todo, tem mais pessoas que também precisam. E aí, quando aconteceu, eu consegui tentar fazer alguma coisa. Eu falei, olha aí, Deus, já aprendi um pouquinho. As oportunidades chegam. A gente é que finge que não vê. Eu finjo que não vejo, muitas das vezes. E luto para modificar essa má inclinação minha. Por colocar culpa na correria do dia a dia. Luto muito. E aí, voltando para a lição do Emmanuel e de Kardec, isso nos leva, o buscar e achareis, à lei do trabalho. Porque sem o trabalho a gente não é nada. Sem essa busca, sem bater para abrir, todos os imperativos que Kardec cita no Evangelho são para a gente agir. E trabalho não é só o trabalho, vou lá para receber meu salário no final do ano, não. A mãe que educa o filho é um dos maiores trabalhos, se não for o maior. A mulher que toma conta de casa é um dos maiores trabalhos. O homem que sai, às vezes, com saudade da família e dos filhos para trabalhar, para poder levar o alimento para dentro de casa, é o maior dos trabalhos. Quando a criança, o adolescente está estudando, isso é um trabalho. Toda boa ocupação é um trabalho. Toda boa ação é um trabalho com o Cristo, para o Cristo. E todas essas ações dignificam a gente. Não por orgulho, mas porque trazem uma felicidade que a gente não encontra nas ilusões da vida. E olha que a gente procura. A gente perde tempo procurando. Mas a gente só vai encontrar dentro do Evangelho. A gente só vai encontrar fazendo a caridade. E é verdade. E é verdade. Quando a gente vem para a casa espírita, a gente está buscando. Isso é maravilhoso. A gente tem consciência de que não é porque a gente veio que tudo vai se resolver, mas a ajuda vem como um suporte para a gente passar pelas dificuldades com maior calma, até com uma certa aceitação. E isso é muito bom, que acalma a nossa mente e acalma o nosso espírito, né? Emmanuel tem mais um texto que ele fala para a gente explicar bem, e ele esmiuça mesmo. O pintor, ele fica às vezes 10 anos para poder pintar uma tela que ele goste. Ele estuda as cores, ele não está satisfeito, ele estuda mais um pouco, ele estuda uma técnica e outra. Ficou boa. O poeta, ele sofre porque ele quer colocar a emoção dele emoldurada na forma. E aí ele refaz, e ele vê por outro prisma, e ele refaz, ele vê por outro prisma. O atleta, ele deixa de sair com os amigos, ele dorme 8 horas da noite, o que muita gente ri quando um adolescente ou um adulto vai fazer isso. Ele se esforça porque ele sabe que sem esse esforço, ele não vai ser nada. Nós sempre enaltecemos as pessoas bem-sucedidas. E isso é muito bom. Só que a gente esquece de ver o caminho que levou essa pessoa até esse sucesso. E isso é uma lição espiritual. É a lição da dedicação que essa pessoa tem.
é a lição de se abster de muita coisa que as pessoas da rua acham que são imprescindíveis. Quer ficar na rua até 2 horas da manhã, quer sair o tempo todo, quer beber, quer fazer um monte de coisa que o atleta não pode fazer. E ele sabe o porquê. E o porquê dele, para ele, é tudo. Então, o aluno estuda demais, ele vira madrugada lendo e tentando passar num vestibular. A gente, quando quer fazer alguma coisa, é a mesma coisa. Quando o filho fica doente, vira à noite. Quase que em 24 horas de prece e passe, né? Porque a mãe dá passe e nem sabe no filho e cura. Então, o esforço que a gente faz é durante toda a vida. Por que a gente não faz esse esforço para encontrar o Cristo? Porque a gente não abre nem o Evangelho. O esforço só vale se eu quiser comprar um carro novo. Aí eu vou me matar de trabalhar. E aí, quando eu coloco a chave no carro, e se eu morrer? Aí depois eu vou falar o quê? O que todo mundo fala depois que morre. Meu Deus, se eu soubesse disso, eu teria praticado mais a caridade. Eu teria me preparado para morrer. Porque todo espírita acredita muito na vida depois da morte, mas tem um certo receio de morrer. Então, claro que a gente não vai viver desejando, não é isso. É só se preparar. Porque a gente, quando vai fazer uma cirurgia, faz um pré-operatório absurdo. É exame de tudo. A gente entra até em prece. Agora a gente vive como se a gente não fosse morrer. Porque parece que a gente não se importa muito. Se importar em ser enterrado com uma roupa bem bacana, acho que não vai fazer diferença depois que a gente estiver do outro lado. Não que a gente não tenha que lutar pelas coisas materiais. Claro que tem. Isso faz parte do trabalho. A César o que é de César, mas e a Deus? Na hora do que é de Deus, a gente corre. A gente acha meio cafona. Não vou falar não, que eu vou ficar lendo o Evangelho, que vão falar que eu estou fanática. Gente, deixa. Porque você vai ter dentro de você uma alegria que nenhuma palavra vai tirar. Nenhuma. E perto de você, as pessoas vão querer ficar. Porque com certeza você vai ter uma palavra para essa pessoa na hora da dificuldade que ela não está conseguindo enxergar. Com certeza dentro da sua casa, se você tiver essa persistência, né, do esforço, do martelinho lá, o tempo todo tentando, uma hora a sua casa está um facho de luz para a espiritualidade poder aproveitar aquela energia. A gente passou uns meses atrás por esse desastre lá no sul, né? Muita gente ajudou financeiramente, muita gente não pôde ajudar. Mas a gente imaginou o tanto de espírito benfeitor que estava querendo, quase implorando para a gente doar um pouco de energia para que eles pudessem levar para lá, para levantar um coração caído, porque perdeu tudo. Para ajudar a levantar, a socorrer uma pessoa, a dar aquela ideia na outra de ir lá naquela hora socorrer, demanda energia. A gente doa a nossa energia, mas ninguém vai na sua casa tirar a sua energia para levar para o outro. Isso tem que ser doação, isso é amor, isso vai pela fé. A nossa fé em ajudar o próximo e em acreditar que essa ajuda vai chegar até ele, essa é a mágica que a gente finge que não vê. Então, gente, toda noite a gente está deixando de fazer muita coisa boa porque esquece de rezar ou porque vai rezar na hora de que está quase dormindo já. Porque o busca, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. O céu não vai te ajudar se você não buscar, não. E não é porque Deus é mau, não. É porque Ele não faz a nossa parte. A nossa parte é nossa. Senão esse é um monte de bonequinho aqui, de controle remoto. A nossa parte é nossa. Não tem jeito. A gente sabendo dessas coisas, a gente está com a enxada na mão. E o nosso terreno está cheio de erva daninha. Que se a gente não plantou pessoalmente, a gente deixou alastrar. Então que a gente pegue a nossa enxada e faça a nossa parte. Porque a gente precisa plantar hoje as coisas boas que a gente quer colher amanhã.
porque não é o passarinho que vem plantar para a gente, não. Paulo fala uma coisa na sua carta aos Coríntios, ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem só um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. A gente tem o nosso propósito, a gente tem que plantar se a gente quiser alguma coisa. Esse é o nosso trabalho, não é a gente que faz crescer. Essa é a hora da paciência. Essa é a hora que a gente encontra entregar a Jesus, pedir a Jesus e entregar a Deus. A gente faz tudo que a gente acha que é correto, que a gente busca saber que é correto. Depois disso, não adianta a gente sapatear, porque é ter calma e aguardar o resultado. E não é aguardar sentado, é aguardar fazendo mais coisas, trabalhando, levantando todo dia para trabalhar. Ai, meu Deus, mas hoje eu estou muito mal. Mas graças a Deus eu tenho a oportunidade de mais um dia. Ai, meu Deus, mas hoje está muito frio. Mas graças a Deus eu estou aqui. E eu tenho um agasalho. Eu posso andar com um agasalho no carro, para se eu encontrar alguém que não tenha, eu doar. De coração. Em tudo dai graças, lembra? Em tudo dai graças. Paulo, quando era Saulo ainda, né, no livro Paulo e Estevão, quando ele cai diante do Cristo, que ele fica cego, antes dele se levantar, ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? A gente, antes de se levantar, não custa perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Porque ele manda para o nosso caminho, para o nosso endereço, quase com uma assinatura. Mas a carta física não vem. A gente não fica sentadinho esperando o carteiro, não. Ela vem através do nosso coração, da nossa sintonia fina. E ela começa quando a gente abre os olhos de manhã e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E isso é hábito. E ninguém precisa saber. Mas todo mundo vai saber quando você fizer. Porque você fica diferente. Porque as pessoas que estão com vocês ficam mais pertinho, desejando bem, ajudando, tirando a pedrinha do caminho na hora que você vai cair. Elas fazem isso. Se a gente acreditar e se a gente confiar, fazendo a nossa parte, a gente não vai nem esperar. Porque não vai ver passar o tempo. Fazendo coisa boa, a gente não vê mesmo passar o tempo, não adianta. Tem uma outra parte do Evangelho que fala, desse mesmo capítulo, que fala para a gente prestar atenção nos pássaros do céu. Que eles não precisam fazer nada e que Deus dá a eles o alimento necessário. Dá o abrigo, dá a intuição dele ir para aquele lugarzinho ali que ele sabe que o ninho vai ficar bom, vai ficar tranquilo, sabe como fazer. Mas, para a gente, isso é uma figura de linguagem. Não é que eu vou ler essa parte e vou achar que eu não preciso fazer nada igual o passarinho, não é. Ele faz até onde ele consegue e Deus provê o resto. É igual para a gente. A gente faz até onde a gente consegue, com amor, com dedicação, com firmeza. Firmeza. E Deus proverá. E Ele proverá. Nesse mesmo capítulo, Kardec coloca para a gente que a gente não deve ficar juntando bens terrenos. Por quê? A traça come, o ladrão rouba. Mas ele quer dizer, além disso, que a gente não deve fixar a nossa vida nisso, de amontoar riquezas. Porque nisso a nossa vida passa. Nisso a nossa vida passa. Eu só estou viva porque eu quero ganhar muito dinheiro. Eu só estou viva porque eu preciso deixar muito dinheiro para o meu filho. Deixa um tesouro maior. Ele ser um bom homem. Ser uma boa mulher no futuro. Esse é o maior tesouro. É o maior deles. Porque evita que o filho chegue na idade adulta batendo cabeça e venha pela dor. E você faz a sua parte. Se ele na adolescência não quiser, se na fase adulta não quiser, o banquete está servido. Come quem quer. A hora que a fome bater, ele vem.
Não tem jeito, a gente veio. Ele também vem. Então é importante que a gente consiga discernir os tesouros que a gente precisa juntar. É imprescindível o trabalho na terra. Imprescindível. É imprescindível que a gente queira melhorar sempre. Eu quero sim um carro melhor, eu vou trabalhar para isso, mas a Deus o que é de Deus também. Porque com isso a gente evolui e em todos os lados. A gente evolui intelectualmente, a gente evolui no trabalho, a gente evolui espiritualmente e moralmente. Quando a gente busca e sabe o que busca. Quando a gente sabe a direção. Quando a gente compreende o caminho, mesmo que ele seja difícil, pede ajuda. A humildade que o Cristo quer, ela vem do rico, ela vem do pobre, ela vem do milionário. Porque humildade não quer dizer que você é um mendigo e só ele que é humilde. Tem muita gente rica, mas muito mais humilde do que muita gente que não tem dinheiro. A humildade é de coração. Tem uma história do Chico Xavier que eu vou ler porque ela é rica em detalhes. Ela é contada por um amigão do Chico, ele chama Adelino da Silveira. O senhor Adelino, ele é a pessoa mais humilde, assim, mais bonitinha de falar. Se vocês puderem procurar no YouTube, vocês não vão se arrepender. E ele conta uma história, ele falando. Ao longo dos anos em que ia a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa, gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente da nossa memória. Mas outras, nem com esforço, porque são tão encantadoras que o coração não se esquece. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam até o amanhecer, ouvi pela primeira vez. Naquela fileira quase interminável que se formava para a despedida ou para uma última palavrinha com o Chico, ele chamou minha atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha ele, com passos cansados, andar trôpego, fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que ele se aproximava do médium. Não raro, o seu contentamento se traduzia em lágrimas. Trajes pobres, descalço, pés inchados, indicando que raramente teriam conhecido os sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos, um paletó de casemira que lhe apertava o corpo franzino. Pele escura, cabelos enroladinhos, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado exalava um odor ruim. Em sua boca, alguns poucos dentes. Quando falava, seu hálito também não era tão bom. Ainda que alguém não quisesse, tinha um reflexo de se afastar dele. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado para que ele saísse de perto. E ele ia feliz. Comprava pipoca doce, um refrigerante, guardava o troco numa capanguinha. Jorge morava com o irmão e a cunhada, num bairro muito pobre, muito distante de onde Chico atendia. Era uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barracão do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata emolduravam o pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes mingau, trocava-lhes panos, assistia-os. Alma assim caridosa. Acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto. E ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente no lábio inferior não seria resultado de repetidas pancadas. Pois o Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele? Tantas pessoas que viajam milhares de quilômetros e o Chico está lá com o Jorge. Eu vou falar com o Chico.
Somente mais tarde eu fui entender que a única pessoa que conversava com o Jorge era ele. Em casa, o infeliz não tinha com quem falar e na rua todos corriam. Quase todas as vezes que lá estive, ele estava também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos foi me cativando. Hoje, passados tantos anos, ao escrever estas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa. Seu diálogo com o paciente médium era comovente e enternecedor. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. E do que você mais gosta de olhar, Jorge? Ah, o azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois, o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. Quando eu pensava que tudo tinha terminado, o dono da casa, Chico, ainda dizia: agora o nosso Jorge vai declamar alguns poemas. Eu chegava até a me virar na cadeira, perguntando onde é que o Chico arruma tanta paciência. Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora para a nossa despedida, declame o verso que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já lembrei. Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão de seu suado paletó, colocava as mãozinhas para trás, qual uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade, olhava para ver se todos estavam observando, e, inflado de orgulho, falava: menina, pentei o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. E todo mundo ria, e o Chico morria de rir de satisfação. Quando terminava, o riso era geral. O Chico pegava a mão dele, dava um beijo, ele dava um beijo na mão do Chico. E na hora de abraçar, ele se jogava em cima do Chico, e o Chico agarrava ele. Ele dava um beijo no rosto do Chico e do outro lado também. E por ele ter sorrido, era um sorriso dolorido, porque abria a feridinha e provocava o Chico um pouquinho de sangue. Aí todo mundo gostava e ele ia embora. Para se despedir, ele voltava e se jogava novamente em cima do Chico. Aí vem a parte que ele conta que não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão. Uma camisa, um par de sapato, uma blusa. Infelizmente eu fui adiando e o tempo passando, acabei por não levar nada. Lembro-me disso com tristeza e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes na minha alma. Façamos o bem enquanto a gente pode, porque amanhã pode ser tarde demais. De repente fica tarde demais e Jorge desencarnou. Ele desencarnou numa noite fria, longe da família, esquecido pelo povo, esquecido pelos poucos amigos, mas não por Deus. Chico conta que a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo foi pessoalmente retirar Jorge daquele corpo franzino, envolto em pedaços de trapos, aconchegou no peito e voou com ele para trás daquelas nuvens, da onde ele observava Jorge passar todos os dias. O Cristo não faria uma promessa que não pudesse cumprir. E ele falou que estaria com a gente. E ele está. Para o mais humilde de todos ele está. Para o menos humilde de todos ele também está.
E quando a gente acha que está esquecido, é talvez a hora que ele esteja mais presente. Com a mão assim pra gente, para aconchegar a gente no peito. Vamos buscar, porque a gente vai encontrar. A gente vai se lembrar do Jorge, do versinho dele, da alegria que ele podia trazer. Ele não tinha nada. E ele levava tanto amor e tanta alegria para tanta gente. E até hoje. Então, com essa história maravilhosa de um cara que veio para iluminar e para não ser percebido por nós, que a gente abra mais os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para o nosso próximo, mais próximo. Porque a dificuldade vai nos acompanhar. A grande diferença é quando a gente consegue compreender como passar por ela sem desespero, sem culpar o outro pelas coisas, ao invés disso, ajudando. Isso é humildade. Terceirizar problema é correr para encontrar com todos eles ali na esquina de novo. Enquanto a gente tem o hoje, e hoje está muito bom, está todo mundo, graças a Deus, aqui andando, a gente precisa guardar hoje a nossa riqueza, porque a hora da dificuldade vem, ela vem para todo mundo, não tem ninguém diferente. Nessa hora, a gente vai contar com Cristo também, mas que a gente chame Ele antes, que a gente consiga ficar junto dele, porque Ele está perto da gente. Mas às vezes a gente está correndo tanto que a gente não vê a pessoa com deficiência visual que quer atravessar o caminho. Então é isso, gente. Muito obrigada pela paciência de vocês, pelos corações, por todos os amigos espirituais lindos que vocês trouxeram hoje para essa casa, que graças a Deus estão aqui com a gente. Que vocês consigam receber, e eu tenho certeza que já receberam e estão recebendo todas essas energias, são tantas pessoas. Vamos elevar então o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Ele pela oportunidade do Evangelho, pela oportunidade das tantas histórias que nós temos ao nosso alcance, para que nos sirvam de espelhos, para que a gente possa, a partir disso, Senhor, a partir das dificuldades e a partir das histórias, que a gente possa evoluir cada dia um pouquinho mais, sem orgulho, sem vaidade, com amor. Que as nossas vitórias possam parecer pequenas para os outros, mas que nós saibamos o tanto que a gente já lutou para consegui-las. E que isso seja o nosso combustível diariamente. Que a gente se levante diariamente perguntando ao Cristo com alegria: o que queres que eu faça, Senhor? Que essa seja a nossa importância nesse e em todos os mundos. Muito obrigada a todos os amigos espirituais, a todos vocês que vieram. Muito, muito obrigada. Obrigada a essa casa de amor, de caridade, de fraternidade e a todos os seus mentores. Felizes estamos por caminharmos juntos. Que saiamos daqui hoje melhores um pouquinho, pelo menos, do que quando entramos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E agora a gente tem paz. E depois, se a gente der sorte, tem um menino que distribui água. Não sei se ele vai distribuir hoje. Mas se a gente der sorte, vai ter.